somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Não tema, pequeno rebanho. Ele caminha adiante. O teu pastor mostra o caminho onde você deve andar. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Pequeno rebanho, não tema nada. Qualquer que seja a tua sorte, Ele te ajuda da aflição. Seja pequena ou grande, Ele não te deixará. Não te deixará de dia e de noite. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível aqui para aquele que crê. Se não sei o caminho, tu o conheces todavia. Isto acalma a alma e a deixa cheia de paz. É em vão que me esforço e tenho preocupações, que meu coração bate com medo, seja cedo ou tarde. Tu sabes o caminho, tu sabes o tempo. O teu plano já está pronto e preparado. Eu te glorifico pelo poder do teu amor. Eu glorio a graça que me trouxe a salvação. Tu sabes da onde o vento assopra com tanta tormenta, e tu lhe ordenas, jamais chega atrasado. Por isso eu espero em silêncio. A tua palavra é sem engano.
Tu sabes o caminho para mim. Isto é suficiente. Tu sabes o caminho para mim. Isto é suficiente. Nós saudamos a partir daqui, hoje à noite, todos os irmãos e irmãs, todos os amigos, perto e longe, que pela internet estão ligados conosco para ouvirem a palavra de Deus. Que o Senhor, juntamente, possa nos abençoar através do ouvir da sua palavra. Naturalmente, temos todos a esperança e o desejo que este corona em breve tenha passado. E que nós, da forma que estamos acostumados, possamos nos reunir debaixo do eco da sua palavra. Nós confiamos no nosso Senhor, que Ele possa atuar dessa forma. Nós somos gratos por essa possibilidade pela internet de ouvirmos a palavra de Deus também nesta noite. Eu lerei da Santa Escritura alguns versículos do Salmo 33. Então o irmão Schmidt virá para orar conosco e em seguida o irmão Frank, ele nos servirá com a palavra de Deus. Ich lese aus Psalm 33 und beginne mit Vers 4. Leio o Salmo 33, começando a partir do versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e tudo quanto faz é fiel. Versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Versículo 9. Porque ele falou e foi feito, ele ordenou e logo apareceu. Versículo 11 e 12. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança ou sua propriedade. Versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Glória e louvor por essas palavras maravilhosas, porque no teu santo nome nós confiamos também nesta noite. Nós olhamos para o nosso Senhor e cremos que Ele faz tudo bem. Amém. Glória e louvor seja ao nosso Deus pela graça
como nós vivenciamos e já foi mencionado que não podemos nos reunir e mesmo assim estamos ligados uns com os outros através da graça do nosso Deus, através da possibilidade que todos temos para ouvir, para ver e vivenciar da mesma forma. De casa nos ouvimos repetidamente e agradecemos ao nosso Deus que Ele, para o nosso tempo no qual vivemos, Ele nos concede a sua palavra como o pão da vida, como o maná celestial. Ele armazenou e nós podemos ter parte disso. Glória e louvor seja ao nosso Deus. A Ele seja trazida a glória, como já foi mencionado também, dessa possibilidade que temos que, embora estejamos longe uns dos outros, e mesmo assim podemos estar juntos diante do Senhor. E nós queremos trazer-lhe a gratidão e a honra ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço pela graça e fidelidade, pela possibilidade que nós recebemos da tua mão e ainda podemos ouvir essa santa e maravilhosa palavra. Ó Deus, nós podemos ver que tu ainda és o mesmo, Senhor. Tu alcança-nos a todos, todos que te amam e todos que amam a tua aparição. Senhor Jesus, te pedimos também pela noite de hoje aqui e por todos que estão ouvindo, estão vendo, abençoes tu da riqueza da tua graça e deixa-nos glorificar a ti juntamente mais uma vez. Graças seja a ti por todas essas possibilidades. Amém. Sim, de coração, nós saudamos de fato todos, em todos os povos, línguas e nações. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, de coração gratos, pela possibilidade de ouvir a santa e preciosa palavra de Deus, de trazer a toda a humanidade essa palavra. Nós há pouco vimos do irmão Borg o que no Salmo 33 está escrito. Agora somente a consideração. O irmão Borg eu conheço já há 65 anos. Irmão Schmidt já há 60 anos. E nós caminhamos o caminho do Senhor juntos, também através de todas as provações passamos, e mencionaremos brevemente que Deus, o Senhor, tem um caminho com a Assembleia, mas muito brevemente nos referenciaremos à situação que em toda a terra está agora. Nós, na última carta circular, escrevemos, seja a mudança climática, seja o aquecimento da terra, seja pestes, catástrofes, tudo será mundial e nós alcançamos esse período agora. E muitos podem se lembrar que no fim do último ano, repetidamente disse, o tempo está próximo. Eu gostaria de me despedir, como naquela época, Simeão, em Lucas 2, quando ele tomou o Redentor, nosso Redentor, a criança nos seus braços e louvou ao Senhor e lhe deu a glória
Então ele disse: Senhor, então agora deixas o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a salvação de Deus. Eu ontem ouvi uma pregação do irmão Branham de novembro de 1965. Lá ele fala de Jó 42 e enfatiza o versículo do ouvir falar. Eu ouvi há muito tempo, mas agora eu vejo com os meus olhos. Então ele falou que Deus nos deu promessas, e então vem o tempo, então vem o período no qual nós vemos as promessas de Deus no seu cumprimento. O que nos últimos 3, 4 meses acontece sobre a terra é de fato único, e temos que falar sinceramente e reconhecer: nada será mais assim como foi anteriormente, seja nos voos, seja em todos os campos, em toda a economia, em todos os campos. Nada será assim como foi uma vez, mas como anteriormente o irmão Borg já expressou, nós esperamos que nós poderemos nos reunir novamente para ouvir a Santa Palavra de Deus, e nós partimos do princípio que a distância não terá que ser mais mantida, que não terão que ser colocados nomes em listas, como quando se entra na reunião. Vocês sabem que as regras atuais, todos têm que deixar os seus nomes, seus endereços. Isso, não queremos tudo isso. Todos têm que carregar uma máscara. Isso, nós não queremos no culto a Deus isso. Todos têm que manter distância. Isto numa igreja bíblica, assembleia bíblica, simplesmente não é possível. Eu aqui no domingo de Zurique disse: se contemplamos a ordem bíblica, sim, se há a bênção de um casamento, não podemos fazer isso de 2 metros à distância. Se uma bênção de criança acontece, então temos que tomar a criança nos braços. Se um batismo deve acontecer, então ambos têm que entrar na água. Também nosso Senhor entrou, ele foi batizado no Jordão por João o Batista. Para nós vale a ordem da igreja bíblica para sempre e todo sempre. E nisto, nenhuma lei poderá mudar algo. E nós confiamos que tudo será tão bem o suficiente como é necessário para que nós possamos vivenciar a última preparação pela graça. Todos nós sabemos o que o nosso Senhor hoje aqui diria: quando verdes que tudo isso acontece, elevai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Ele repetiria tudo o que ele já havia predito que aconteceria, e acontece tudo diante dos nossos olhos. Se
verem que isso está acontecendo, então vocês sabem que está diante da porta. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nós temos a ver com o plano de salvação de Deus. E próprias interpretações e explicações nós rejeitamos. Assim como no povo de Israel, as promessas se cumprem, mas como está escrito, e o Senhor mesmo disse, pela causa do meu nome, vocês serão odiados por todos os povos. Nós não queremos entrar em maiores detalhes com a história de Israel e o Oriente Médio e os povos que elevam suas vozes, mas tanto nós pudemos perceber que todas as 13 igrejas ortodoxas em Israel estão contra os planos do governo, totalmente abertamente estão contra. Eles vêm. Se pessoas, se eles tomassem a Bíblia em suas mãos, então a coisa seria muito diferente. Vamos também não olhar para todos os que também elevam suas vozes, mas vamos nos atentar para aquilo que para a igreja nesse tempo vem. De fato, é o período mais importante para a Assembleia do Novo Testamento. E tão certo como na primeira vinda de Cristo, todas as promessas se cumpriram que no Antigo Testamento estavam escritas, haviam sido preditas que aconteceriam, e nenhuma sequer permaneceu sem cumprimento. Todas foram cumpridas. Graças seja ao Senhor por isso. A promessa principal, que antes da entrada do nosso Senhor, que deveria se cumprir, está em Isaías 40, versículo 3, e Malaquias 3, versículo 1. Uma voz clama alto no deserto: preparai as veredas do Senhor, endireitai a estrada, o caminho para o nosso Deus. O que em Isaías 40, versículo 3 está, se tornou realidade. Antes poderia se ouvir e ler, mas agora podia ser visto e podia ser ouvido da mesma forma com Malaquias 3. Vejam, eis que vos envio o meu mensageiro adiante de mim, que me preparará o caminho. Primeiramente, uma promessa, e então poderia se ver que essa promessa se cumpriu, e podia se ouvir o que o homem de Deus tinha a anunciar, a dizer. Então se cumpriu no nosso Senhor e Redentor tudo o que fazia parte da obra de redenção. E nós olhamos agora para trás, para a Sexta-feira Santa, Páscoa, a Ascensão, a Pentecostes. Nós olhamos a todos esses acontecimentos que passaram, e todos nós sabemos, na nossa terra
esses dias são festejados de uma forma especial. Então, no domingo de Páscoa, então no domingo, na segunda de domingo, ainda é acrescentado. E mais uma vez no Pentecostes, a Pentecostes no domingo e o Pentecostes na segunda é também acrescentado, para que todos sejam lembrados do que naquela época aconteceu por nós. E aqui está o ponto, amados irmãos e irmãs e prezados amigos. Não nos adianta nada, por tradição cristã, festejar festas ou nos lembrarmos o que uma vez aconteceu. Tem que acontecer conosco, porque por nós aconteceu. E como no coral do hino foi cantado da fé, nosso Senhor, Ele, resumidamente, muito claramente, Ele falou: se não crerem que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. Amém. Isso foi. Quem não crê a Deus o torna, seja em silêncio ou alto, torna mentiroso. Isto não pode ser. Deus é verdadeiro. Se você não pode crer, então cala tua boca, até que Deus te conceda a graça para que você possa crer. Da mesma forma, com referência à promessa para o nosso tempo, se você não pode crer o que o Senhor, Ele mesmo, disse no último capítulo do profeta Malaquias, que Ele enviaria alguém, um Elias, antes do dia do Senhor, que arderá como uma fornalha, antes do dia do Senhor, onde o sol perderá o seu brilho e a lua se tornará em sangue. Se você não pode crer nisto, que o Senhor deu a promessa no fim do tempo da graça, no fim do dia da salvação, que enviaria um homem através do qual Ele pessoalmente falaria e confirmaria a sua palavra e a revelaria. Se você não pode crer nisto, então fique em silêncio, não diga nada a respeito, espere até que o Senhor te conceda a graça. E então, igualmente, com Mateus 17, versículo 11, após a maravilhosa vivência no Monte da Transfiguração, Moisés esteve lá, Elias esteve lá, e então veio o Senhor com seus discípulos, desceram do monte, e os discípulos perguntaram a ele por que o profeta disse, porque ele disse que Elias viria primeiro. Elias estava lá com Moisés no Monte da Transfiguração, e mesmo assim que Elias viria. E o que foi a resposta no versículo 11? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, trará tudo ao estado correto. Eu digo mais uma vez, quem não pode crer deve manter a boca fechada. E então vem o tempo
que Deus nos abre o coração, que toda a contradição dentro de nós é retirada, toda a rebeldia, e que nós de coração podemos aceitar e receber. Somente quem crê nessa promessa bíblica crerá o que no dia 11 de junho de 1933, em Jeffersonville, Ohio, Estados Unidos da América, o que aconteceu lá. Aconteceu no batismo que a nuvem sobrenatural desceu e o irmão Branham estava para batizar a 17ª pessoa. Para todos os presentes, todos que estavam presentes às margens do rio, visível. E então, desta luz sobrenatural, a poderosa voz, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, quem pode crer na primeira promessa também poderá crer que Deus, o Senhor, de forma sobrenatural, deu testemunho para que todos que ouvem sejam convencidos que agora estamos próximos, muito próximos do retorno de Jesus Cristo pela graça, e que agora a última mensagem, a mensagem original, assim como nos foi dada na Santa Escritura e deixada para nós, que nós simplesmente saiamos de toda bagunça babilônica, de toda a cristandade que reina em toda a cristandade. Nós somos tirados disso, sejam sinceros uma vez. Agora, nós temos 350 diferentes igrejas ou congregações protestantes, mas somente um Deus, somente um Redentor, somente uma Bíblia, somente um sempre. E com Deus, somente há uma igreja, e esta é a Assembleia dos Primogênitos. Assim como em Hebreus, no capítulo 12, nos foi apresentado e relatado, e vamos falar com profunda dor. Assim como naquela época, quando João Batista veio e os escribas e fariseus e sumos sacerdotes, todos eles contradisseram ao Senhor, e aquilo que João prega e o que o Senhor disse naquela época e fez, eles rejeitaram. E repetidamente eles contradisseram. Irmãos e irmãs, da mesma forma é agora. Sejam sinceros. Passem de uma religião a outra. Quem está interessado naquilo que Deus faz atualmente, todos têm seus próprios programas e todos têm suas pregações já preparadas. Todos sabem o que no primeiro domingo após Trinitatis e no último domingo será pregado. Todos já têm seus programas. Mas a Assembleia redimida, a congregação redimida do Senhor, que é a sua propriedade direta, eu desejo hoje ler brevemente algumas passagens bíblicas que nos passam diante dos olhos
Que significado o Redentor, como o primogênito, para os primogênitos, que a Assembleia dos primogênitos, qual o significado que teve e ainda tem? É simplesmente todo-poderoso. Ele, o Redentor, é o primogênito. E nós, que fomos nascidos de novo para uma viva esperança, recebemos o direito da primogenitura e os nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, já foram escritos. Do nosso Senhor e Redentor está já no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Foi predito o que aconteceria e também como aconteceria. Em Mateus, vamos ler de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Aqui somente o versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito, da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Todos nós sabemos o que em Êxodo 12 está escrito: deixa o meu filho primogênito sair, para que ele me sirva. Em Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. E então, amados irmãos e irmãs, no Salmo 89, 27, versículo 27 e 28 está a profecia. Salmo 89, versículo 27 e 28. Soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott. Ele me chamará dizendo, versículo 26, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O próximo versículo, 27, também o farei meu primogênito, o mais elevado do que os reis da terra. E eu farei meu primogênito. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos e irmãs, que graça Ele, o Senhor da glória, que trouxe tudo por sua palavra à existência. E eu já digo hoje, assim, se Deus conceder um amanhã, nós brevemente entraremos em detalhe, mas não somente
temos a ver com a proclamação, mas também com todas as diversas doutrinas que é de além-mar, que através do oceano vem, e lá novamente encontrar mais uma sentença que o irmão Branham, no dia 15 de agosto, na pregação, sim, 15 de agosto de 1965, e aqui o irmão Branham diz, com referência a Colossenses 1, o que ele é? O primogênito de toda a criação, de tudo o que há no céu e na terra, seja visível ou invisível. O Filho de Deus era. Sim. E o irmão Branham, como profeta, não explicou mais nada. E agora, os irmãos dizem, então o Filho já estava no princípio da criação. Mas fato é que ele, que no princípio da criação era, foi nascido como filho. Aqui está o mistério. Em Lucas 2, versículo 11 está escrito, porque hoje vos foi nascido Cristo, o que é o Senhor na cidade de Davi. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele que é o Senhor, que desde o princípio se tornou, foi determinado para ser o primogênito. Quantas vezes aqui nós anunciamos, proclamamos o plano de salvação de Deus. Vamos ler ainda essas passagens bíblicas. E então temos que para hoje, de todas as formas, lentamente chegar ao fim. Mas como está escrito aqui, ele deveria ser o primogênito entre muitos irmãos. Salmo 22, 23. Eu anunciarei, revelarei o meu nome aos teus irmãos, e o nosso Senhor diz, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs? Todos que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, mas minhas irmãs. Irmãos e irmãs, jamais podemos pegar uma frase somente e arrancar do contexto. Temos que simplesmente ler adiante. E eu faço somente, muito brevemente, de Colossenses, capítulo 1, versículo 14 a 18. Ouçam todos muito atentamente. Eu não posso esquecer ainda de passar as saudações. Veio agora à minha memória. Todos deixaram saudações. Irmão Etienne Ginton passou saudações. Irmão Tati de Bruxelas passou saudações. E ele disse, irmão Frank, você se lembra ainda que eu te acompanhei em 28 países em suas viagens missionárias? O irmão Müller, do Mar Oriental, também telefonou. O irmão Baumgartner, da Suíça. O irmão Yagi, de Nairobi. O irmão Cécio, de todos os lugares. E eu espero que todos os irmãos não estejam magoados comigo se eu esqueço de mencionar os seus nomes. Nós todos estamos ligados no Senhor. Mais uma vez, o começo de Colossenses 1, versículo 14 a 18. Em quem temos a redenção pelo seu sangue,
qual seja a remissão dos pecados. Digam todos mundialmente amém. Nele temos a redenção pelo seu sangue, qual seja a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. A imagem, a forma de aparição, Deus é invisível, Deus é Espírito, mas da eternidade Ele saiu em uma forma visível, e esse foi o Senhor, a imagem do Deus invisível. E então segue adiante. O primogênito de toda a criação. Aqui, ele é colocado de toda a criação como primogênito. Sejam sinceros uma vez. A criação que é passageira, tão importante como a tua, o teu e o meu novo nascimento, o teu e o meu primeiro nascimento, a tua e a minha vida eterna que nós recebemos. Aqui o nosso Senhor é colocado como primogênito, elevado diante de toda a criação. Isto foi o mais importante no plano de salvação do nosso Deus, que Ele não somente tive filhos criados ao seu redor, mas sim gerados, filhos gerados, e assim como um filho através de geração vem do Pai, e então é uma criação, assim é conosco. Conosco aconteceu. Recebemos a semente de Deus, e o Espírito de Deus veio sobre nós, e nós fomos nascidos de novo para uma viva esperança. Somos filhos e filhas de Deus, e o nosso Senhor e Redentor é o primogênito entre muitos irmãos. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Então no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. O primogênito não tinha nada a ver com criação. O Criador tinha a ver com criação. O primogênito com redenção. Vamos ler mais uma vez. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E agora vem, e Ele é a cabeça do corpo, da igreja. E agora nós pensamos diretamente em 1 Coríntios 12, versículo 13, através de um Espírito, batizados em um Espírito, em um corpo, seja Assembleia, o corpo do Senhor, ambos pertencem juntos. Mais uma vez, versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós damos a Ele o lugar que Ele teve na criação, que Ele teve na redenção, sempre lá onde Ele faz parte. Também
o primogênito dos mortos. O que tem a ver a morte com o nascimento, mas ele, o primogênito, ele morreu por nós e tirou o poder da morte e ao terceiro dia ressuscitou como vencedor do Gólgota. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Eu espero, amados irmãos e irmãs, que vocês compreendam o meu pedido e que todos os irmãos que foram arrancados juntos nessa coisa, que eles cheguem à razão e simplesmente deem a glória a Deus. E todas as passagens bíblicas que fazem parte de um tema, que eles tomem isso, não interpretar uma, mas receber o significado que em todas as passagens bíblicas é dada. Deixe valer isso. Para mim, isso permanece em toda a eternidade. Para mim, há somente uma coisa, e esta é a santa palavra de Deus. E como no Salmo 89 nós lemos, como promessa, e eu o farei como primogênito. O primogênito, ele nasceu em Belém. O primogênito não esteve antes do princípio da criação. Lá ele era como o Senhor, mas aqui nós o vemos como o primogênito, que para todos os primogênitos deixou a sua vida na cruz do Gólgota. Vamos agradecer ao nosso Deus que podemos ordenar tudo biblicamente e crer de coração, e não somente dizer, sim, mas assim está assim e assim, que foi dito assim e assim. Como enfatizei repetidamente, assim como na Bíblia, também nas pregações do irmão Branham, temos que ler adiante e mais uma vez ler adiante e ouvir para que seja compreendido, para que seja visto corretamente. Que Deus possa ter utilizado esse dia para que todos mundialmente sejam abençoados, tenham respeito diante de Deus e a palavra de Deus e reconheçam, aceitem e recebam na fé que o irmão Branham foi enviado para nos revelar todo, anunciar, proclamar todo o conselho de salvação do nosso Deus, e nós recebemos a graça diante de Deus de reconhecer o tempo e a hora, e vamos falar mais uma vez, amados irmãos e irmãs, nós estamos tão próximos da vinda do Senhor, mas tão próximos. E como as irmãs cantaram, se eu não sei também o caminho, tu o sabes. Se eu não sei o tempo, tu o sabes. Mas então, voltemos à palavra. Quando virdes tudo isso acontecer, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Desde 1933, muitos anos passaram. Desde 1965, muitos anos passaram. E nós sabemos 100% o retorno do Senhor está próximo. O último chamado, a última mensagem, agora caminha em todo o mundo e todos ouvem e têm a possibilidade de crer. Também como foi cantado, somente crê, somente crê. Somente quem crê a palavra de Deus e aquilo que foi prometido a este será revelado.
Fé e obediência pertencem juntos. Ao nosso Deus seja a glória pela consumada redenção, pelo grande privilégio que nós temos o direito da primogenitura, e assim como Deus quiser amanhã ainda leremos algumas passagens bíblicas sobre isso, para que se torne convicção para vocês, todos que agora creem o que Deus prometeu para esse período, confirmaram com isso que tem o direito da primogenitura e creem de coração a Deus. E eu desejo a todos isso, que ouviram a santa palavra de Deus hoje, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ainda orar juntos. Então as irmãs cantarão ainda um hino para nós. Senhor, Todo-Poderoso Deus, o meu coração está tão preenchido. Oh, como eu gostaria de explicar todas as coisas, passar adiante, como Tu revelaste através do Teu Espírito Santo. Amado Senhor, chame os últimos para fora. Finalize a Tua obra e venha em breve. Sim, nós podemos exclamar Maranata, e nós cremos que em nosso tempo Tu retornarás. Por favor, ó Senhor, mantenha todos no mesmo passo, no equilíbrio, mantenha todos sensatos, para que todos, terrenamente e espiritualmente, fiquem normais e vivenciem sua preparação. Mais uma vez, eu te agradeço, amado Senhor e Redentor, que, como primogênito, te tornasse Redentor, para que todos os redimidos recebam o direito da primogenitura. Eu te agradeço a Ti de todo o coração. Por isso, louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Tudo que eu tenho, o que me é precioso e de valor, não era meu. Ele me deu. Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos seres humanos esquecidos e fracos. Tem compaixão de nós. Cuida de nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor para receber o Seu amor e graça, mas foi o meu pecado e a minha culpa que Ele carregou. Sim, Ele me ama. Eu não posso compreender. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me recebeste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem compaixão de nós. Guarda-nos. Olhando para Ti,
Eu posso estar então consolado, porque Tu me revelaste a Tua palavra. Preencha-me com Teu Espírito e mantém-me sempre fiel, porque Tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que Tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Retira a cortina para que veja o que Tu fizeste. Mostra onde estaria hoje e que Tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos esquecidos e fracos. Tem compaixão de nós. Zela por nós. Deixa o Teu Espírito cair sobre todos nós. Como em Jerusalém, lá no cenáculo. O mesmo fogo envia do céu para baixo. Para nós, nesse tempo cheio de preocupação, o mesmo fogo envia do céu para baixo. Para nós, nesse tempo cheio de preocupação, deixa o Teu Espírito cair sobre todos nós. Como uma vez caiu na casa de Cornélio, e batiza-nos a todos com o fogo santo, e tira dos corações todo temor, e batiza-nos a todos com o santo fogo, e dos corações retira todo o temor. Deixa o Teu Espírito cair sobre todos nós. Quando as multidões se voltaram para Ti, deixa o poder do Espírito atuar no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o poder do Espírito atuar no nosso meio e nos dá o Evangelho da vida. Deixa o Teu Espírito cair sobre todos nós. Quando sinais, milagres, muitos aconteceram, nós esperamos em oração na sala da promessa
deixa-nos receber o teu poder. Nós esperamos aqui, em oração, na sala da promessa. Venha em breve e deixa-nos receber o teu poder. Acorda os teus filhos que estão adormecidos, tão perto de ti. Venha a nós como tu fizeste antigamente. E coloca sobre nós a mão perfurada. Vem a nós como fizestes antigamente. E coloca sobre nós a mão perfurada. Vem de novo a nós como fizestes antigamente. E coloca sobre nós a mão perfurada. Vem de novo a nós como fizeste antigamente. E coloca sobre nós a mão perfurada.